Bom, gente, boa noite a todos. Vamos começando. Eu sou o Fernando Sembranelli, CEO e founder do HiHub Tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde, né? Hoje a gente está aqui no primeiro encontro da nossa comunidade de medicina diagnóstica e inovação em saúde. O objetivo é trazer, né, lideranças do setor de medicina diagnósticas para uma troca super qualificada de um tema que vive em constante transformação, né? Eu acho que então isso é super importante. Vamos começando aqui. Desde já eu agradeço a cada um dos presentes, os grandes amigos Estevam Camargo, Edgar Diniz Borges, Javier Leca, Paula Távora, Daniel Vital, Marcelo de Abreu Borges, Daniela Camarinha, que vai entrar, né? Aqui, na verdade, como ecossistema, né, a gente busca ter várias discussões. A gente já fez aqui discussões de legislação, inovação em saúde, mercado de clínicas, marketing e comunicação, né, longevidade e inovação em saúde. E, de fato, o Health Nova ele busca né, ser um ecossistema reunindo aí as principais lideranças de inovação em saúde de todo o Brasil. E eu agradeço aos nossos patrocinadores Shift, Rede Mais Saúde, os apoiadores Red Fox, Hello Doc, Saúde da Gente, Finex, Mãe-Star, Grupo Laços, Vivan, Grupo Ana Rosa Saúde e Roga Village, além de todos os nossos membros, HiHub Tech, que estão sempre conosco aí nessa jornada de inovação em saúde, né? Hoje aqui a gente tem muita gente boa, e eu vou começar passando a palavra para o Istvan Camargo, que é um grande amigo de longa data, e o head de inovação do grupo Sabin. Istvan, a palavra é sua. A gente quer que você fale um pouco aí do que você vê mais das tendências de inovação, né? E as mudanças que estão acontecendo nesse setor aí, né, desde que você tá no Sabin e além, né? Legal, Fernando. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar falando com você, né? Já são aí mais de 10 anos, né? Nem sempre a gente consegue se encontrar presencialmente, mas de vez em quando a gente faz esses encontros, então é sempre muito bom, né? Manter o relacionamento aquecido dessa forma. Bom, desde que eu entrei no Sabin, e até eu estive fazendo um estudo sobre isso casualmente, né? Na verdade, tive um outro evento hoje de manhã para falar sobre investimentos aqui em São Paulo também. E foi muito bom, porque eu acabei vendo, assim, com base em dados, né, com base em números, né, um sentimento que eu já vinha tendo há algum tempo. Né? Que sentimento é esse? Quando eu vim para o Saving, né, e isso já se vão 8 anos, a gente pensava muito em termos de experiência do paciente, né? Isso o setor de saúde como um todo, né? Então, há muito na questão da mobilidade, de telemedicina, de aplicativo, de sensores, enfim. Mundialmente, né, mais da metade do investimento em inovação de saúde, e aí falando especificamente de investimento de fundos, né, de venture capital, ia para essa tese de care delivery. Cara, depois da pandemia para cá, essa proporção praticamente se inverteu no mundo inteiro. E eu percebo isso aqui no dia a dia. Hoje, 45% de todo o dinheiro que vai para investimento em inovação de saúde está indo para eficiência. Você entendeu? A gente estava colocando mais da metade do dinheiro na questão da experiência e hoje a gente está colocando quase metade do dinheiro que é investido em inovação, especificamente falando de venture capital, tá? Não estou falando de outras fontes de financiamento. Estamos colocando na questão da eficiência operacional, eficiência financeira, né? E aí não tem como desvincular isso da inteligência artificial, né? Então hoje isso tomou conta da agenda
Então, no caso da nossa prática, né, de laboratório, questões de agendamento, questões de faturamento, questões de orçamento, suprimentos. Então, assim, são vários pontos que a gente tem dentro de casa, aí falando da porta para dentro, que estão recebendo muita atenção, no sentido de utilizar novas soluções para conseguir tornar a operação como um todo mais sustentável, né? Então, esse é um ponto que mudou bastante. Eu te diria, assim, desde quando, respondendo a sua pergunta, né? Desde quando eu estou no Sabin, né? Até um pouco antes, para hoje, essa mudança aí que eu tenho percebido. Show de bola. Então, foco na eficiência, né? Nem tanto em modelos. Que a gente também viu muitos modelos de negócio inovadores, né? é, não darem certo também, né? Agora tem uma nova onda de sensores, mas aí é uma outra perspectiva. Interessante, interessante. Edgar Diniz Borges, você que é CEO e founder da SoftX Tecnologia, presidente da Liz Brasil, tem muita coisa acontecendo, né? Tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista de tecnologia. Sim, boa noite, Fernando. Obrigado também pelo convite. Boa noite a meus nobres colegas de painel aqui. De fato, sim, hoje a gente tem acompanhado, né, junto não só da Liz Brasil, que é uma associação, para quem não conhece, é uma associação das empresas, de sistemas de informação laboratorial. Em 2018, a gente se uniu em decorrência de um problema maior, né? E a gente vem, ao longo de 8 anos aí, trilhando essa jornada. E além da Liz Brasil, Fernando, a gente também participa da ABS, né? Que é a Associação Brasileira de Software, de Empresas de Software. E lá a gente tem discutido bastante, não só a inovação, né? Mas também a regulação e a governança de IA, né? Então, hoje existe um comitê na ABS, liderado pelo advogado Eduardo Paranhos, junto com um dos diretores da ABS, que é o Rodolfo Fischer, né? Que ele tem vasta experiência na Microsoft, etc., e de regulação. E lá a gente tem acompanhado o PL 2338, né? Que principalmente para a área da saúde ele vinha muito restritivo. Então, uma das lutas aí que a gente também tentou levantar essa bandeira junto da ABS um dos pleitos da ABS era justamente esse, né, para não travar a inovação e ao Esse mesmo PL, tempo só para me ter esclarecer, é o PL da inteligência artificial? isso, exatamente, é o PL da inteligência artificial, é o 2338, né? Que ele já nasce assim como a LGPD nasceu da GDPR, né, um modelo europeu. O modelo europeu ele é muito forte, né, nessa questão fiscalizatória e regulatória. E aí a nossa lei de inteligência, de regulação de inteligência artificial também vem com um viés muito forte do continente europeu. Então ela veio bem restritiva, e a gente o Senado passou por um crivo de juristas e aí ficou mais restritiva ainda. E aí esse foi um dos pleitos da ABS mostrando isso. E agora a gente tem até um pouco mais de força porque a própria União Europeia deu um passo para trás, né? A regulação deles, eles deixaram muito mais flexível do que era a origem, né? A primeira versão. E aí aqui a gente está conseguindo mostrar para os deputados e senadores de que essa regulação precisa ser um pouco mais menos restritiva para não travar a inovação, né? Então, assim como o Istvan colocou, né, óbvio que há um tempo atrás a experiência era o foco, né? Ainda é o foco, mas concordo que a partir do momento que você tem uma inteligência artificial se apresentando, né? Sendo extremamente eficiente numa redação de um texto, enfim, tarefas básicas do nosso dia a dia.
não tem como você ignorar esse fato. Então, eu acho que o mundo, né, percebeu isso e falou, vamos olhar para isso. E aí nós, enquanto saúde, obviamente temos aqui né, uma responsabilidade um pouco maior até, porque a gente está falando de pacientes, né? Então, o impacto, às vezes, que a gente tem. Então, quando se trata de eficiência e a gente começa a olhar para dentro de casa e começa a usar e fortalecer o uso de inteligência artificial para eficiência e não necessariamente ainda para soluções que vão envolver o paciente diretamente, eu acho que é uma grande chance de você também fortalecer a governança, né? Que aí lá na ABS também a gente tem um pessoal, tem o Carlos Reolon, que é um especialista em governança de IA, ele tem traduzido a norma da ABNT de governança de inteligência artificial, fazendo a tradução para o português, né? Então, isso daí também é bem importante. Então, essa parte de regulação e governança a gente tem acompanhado bem de perto. São dois temas extremamente importantes aí para essa nova jornada, né? Quanto à inovação, eu vou deixar para uma próxima rodada, senão eu vou tomar o tempo aqui de todo mundo, né? Mas obrigado, Fernando. Perfeito. E eu acho que convivendo com você, né, e estando próximo da Liz Brasil, é importante ficar claro o quanto que esse aspecto regulatório ele é fundamental para a tecnologia avançar, né? Porque muito do que será possível fazer precisa desse suporte, né? E nesse momento, né, é importante o papel da associação até nesse relacionamento, nessa discussão e num debate extremamente saudável, né? Eu acho que o ponto lá que sempre se fala na ABS é muito no porque a gente é, olha muito para a regulação, olha muito para a governança. Segurança jurídica, né? Porque assim, a partir do momento que você chega em um determinado ponto, você precisa ter uma segurança jurídica justamente para igual o Istvan mencionou. 45, 50% do investimento vai para determinado, né, determinado caminho, ok, mas esse caminho ele precisa estar um pouquinho pavimentado, uma segurança jurídica mínima, para você também não ir de peito aberto e esperando ali N sanções ou algo do tipo que você não sabia ou que não tem nada muito definido, né? Então, acho que uma das prerrogativas lá do olhar para esse lado não é só seguir a regulação, mas também você ter um mínimo de segurança jurídica para poder fazer a inovação, né? Show. Muito bom. Cadê a Dani? A Dani caiu? Ela estava aqui. Deixa eu ver. Só fechou. Muito bem. Paulinha, vamos passar, né? Você que é uma representante brilhante do setor de medicina diagnóstica, focado no point of care, que é uma evolução. Né? Eu queria que você falasse um pouco do point of care, e eu acho que de fato o que a gente tem visto é uma revolução, né? Novas soluções. A Marta Oliveira, semana passada, estava com a gente falando da missão da China, e ela viu muito a point of care lá, então é uma coisa muito do presente, né? Com muita tecnologia, muita inovação embarcada. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fernando, e a todos que estão aqui dividindo esse momento muito bacana, né, de discussão aí do nosso setor de saúde. Eu trago aqui, né, como talvez a anciã aqui do painel, mas Não fala isso, não fala isso, que olha, eu não imagina. a mais experiente, talvez. É. Bom, mas na minha jornada, né, eu, como médica, eu tive uma lateralização do meu currículo aí numa jornada profissional um pouco diferente do clássico, né? Então, comecei na pesquisa, depois eu fui para um pouco Médicos Sem Fronteiras na África do Sul, onde eu pude vivenciar muito a descentralização do cuidado, e retorno para o Brasil, me vinculo às redes laboratoriais, e sempre com uma preferência por doenças infecciosas, imunologia, mas palavras do meu pai, né, do meu sábio falecido pai, de que a área da saúde ia ter muitas explicações através da genética e da imunologia. E hoje a gente vê que, sem dúvida, esses fundamentos percorrem, né, essa área e esse novo conceito da medicina diagnóstica,
que são agora 24 anos que eu me dediquei aos estudos, tive a oportunidade de atuar também na assistência com o Point of Care, mas o Brasil tem um sistema de financiamento e regulatório que eles travam um pouquinho o desenvolvimento dessa área e nós estamos ficando para trás. O mundo está todo caminhando muito velozmente nesse sentido e a gente aqui ainda tem um lado um pouco, com toda a inovação e com o que o Estevam falou, né, os pensamentos dos investimentos, o conceito Point of Care, gente, ele é transgressor assim, do nosso convencional. Então, o que é? Cuidado próximo ao paciente. Então, todo nível assistencial ele está próximo do paciente, mas na medicina diagnóstica nós convencionamos um modelo um pouco mais de muitos passos, né? Em que a gente tem assistência, a gente tem a solicitação, o exame vai para a instituição laboratorial ou de imagem e depois volta para o médico para ele tomar uma decisão. E aí vem esse conceito que foi muito maculado por uma louca lá nos Estados Unidos que atrapalhou a ideia, né? Porque ela era um pouco tinha uma ideia brilhante, mas ela aplicou a ideia com carregada de fraudes. Então a gente não conseguiu ser feliz, né? Na virada do milênio. E aí eu não desisti, eu continuei insistindo nesse conceito. E hoje eu fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês aqui, que eu acho que as barreiras foram vencidas. Então, hoje a gente enxerga que a aplicação do Point of Care, que é a medicina diagnóstica próxima do paciente, com responsabilidade e com segurança, hoje ela é permitida por causa da tecnologia. A tecnologia miniaturizou os equipamentos, investiu muito nos conceitos de qualidade, e nós hoje temos à nossa disposição vários exames laboratoriais que podem ser feitos fora do ambiente laboratorial. Seguro, né? Que são onde a gente tem as nossas grandes plantas. O Estevam é um exemplo aqui de representar uma grande instituição do nosso país que tem uma assistência diferenciada de excelência e também tem a presença em 14 estados do Brasil, né? Talvez já 16, enquanto nós estamos conversando aí. E nós temos um Brasil continental, em que a assistência laboratorial tem que chegar aonde o cliente precisa que nós estejamos, né? Então, isso é uma citação da Organização Mundial da Saúde, que a prevenção tem que estar aonde o cliente está, mesmo que esse aonde seja o deserto. E a gente viu isso com a imunização, que foi uma área também que eu me dediquei muito. Então, nós temos que fazer o exame chegar na ponta, próximo do cliente. Só que todo mundo acha que é só a região ribeirinha. Não, nós estamos falando do bloco cirúrgico do hospital. Nós estamos falando do pronto atendimento de um hospital. Nós estamos falando de uma unidade básica de saúde, porque o Point of Care ele permeia a atenção primária e os outros níveis de assistência também. E qual não é a nossa alegria de ver que agora os nossos estudos de custo-efetividade, quando o Estevam fala de eficiência, a gente não está emprestando mais estatísticas dos outros países. Nós estamos começando a desenvolver as nossas estatísticas, as nossas análises de custo-efetividade. Porque um exame unitário, ele é mais caro. Mas caro quanto? Ele é custo-efetivo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E ele é custo-efetivo com um pequeno exemplo. Nós aqui temos um coração que a gente preza muito, que a gente quer muito que ele esteja batendo no seu ritmo sinusal, e um belo dia, por razões genéticas, situações ambientais ou profissionais, ou o que for, você tem uma dor cardíaca. E aí você falou assim, nossa, temos que fazer um exame laboratorial. Aonde que essa troponina, que é um exame laboratorial que garante tempo e agilidade para a nossa decisão, e ela preserva músculo, aonde que ela tem que estar? Nas grandes plataformas centralizadas? Não, ela tem que estar lá no pronto atendimento, lá na hora que o cliente chega e ele
até aquela oportunidade de fazer o exame rápido, a decisão ser tomada, o tratamento ser implementado, e aí músculo precisa de tempo. E quanto menor esse tempo, mais sadio fica o músculo. E esse coração segue batendo, mesmo após um infarto, com a garantia de preservação para a necrose não ser tão ampla, né? E tão extensa. Então, gente, point of care é um conceito que agora a imagem também está adotando, né? O ultrassom, que hoje um médico tem uma aplicação aqui no celular, né? Ele tem a chance de ter um sensor e fazer um ultrassom do lado do paciente e já ter a oportunidade de diagnosticar rápido. A palavra rapidez na nossa sociedade médica, na nossa Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, da qual eu já presidi, a gente tem um apreço muito grande aos conceitos de qualidade, da segurança do paciente, e nós gostamos quando o setor é regulado. Então, agora, em 2026, que bom que eu já entrei aí na minha etapa da minha longevidade, né, Fernanda? Na minha curva aí do mais 60, em que eu vejo que o conceito agora será aplicado no Brasil com responsabilidade, com oportunidade da tecnologia aplicada. É muito lindo ver o que a indústria fez para miniaturizar a tecnologia e as metodologias laboratoriais para que elas se tornem as mesmas metodologias das grandes plataformas, elas hoje em equipamentos portáteis que podem andar dentro da instituição, podem sair de dentro da instituição e ir para regiões abordando diversas áreas da medicina diagnóstica, tanto as regiões ribeirinhas, as regiões remotas, onde é que a gente não chega com facilidade, até a tecnologia da inteligência artificial aplicada, que hoje nos permite tomar decisões com uma análise de dados mais segura e permitindo que não somente profissionais de laboratório especializados sejam os usuários desse modelo assistencial. A gente pode treinar não laboratoristas e viabilizar os exames saírem de dentro do laboratório. Então, para não evoluir mais, que eu acho que a conversa aqui tem que circular para depois voltar, convido vocês a participarem do nosso congresso, que vai ser em setembro em Florianópolis, onde eu vou publicar um livro, vou lançar, quero autografar para vocês, um livro sobre point of care. E olha o título que eu escolhi para o livro: A Saga do Laboratório Fora do Laboratório. Então, essa história vai ser contada com experiências pessoais e o futuro da inteligência artificial viabilizando o crescimento desse setor, né, do setor de saúde, que é o point of care. E então nos vemos lá, né? Mas por enquanto eu vou deixar aqui para a discussão seguir, depois a gente volta com mais Só para. aplicações. Paulinha, excelente. Qual congresso que vai ser? Que eu não sou. É o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que vai ser de 15 a 17 de setembro em Florianópolis, organizado pela SBPC, e lá estaremos com várias mesas redondas discutindo esse tema também. Um dia esse mosquitinho me picou e eu não consigo me libertar. Point of care é realmente a minha área de profundidade de estudo, e hoje... Concordo, mas com todo o respeito, eu acho que um dia a gente tem que fazer uma fala específica da sua experiência da África, que eu acho que a África te tocou de uma maneira muito sensível. Talvez ela tenha sido a origem de tudo isso, né? Quando eu peguei um sangue de gota espessa e tive que levar para o laboratório para fazer um diagnóstico de malária, né? Hoje a gente já tem os nossos testes que podem ir lá no campo de refugiados de Moçambique em momentos de guerra civil. Então, assim, se deixar eu empolgo. Então, vamos seguir aí a fala, depois a gente volta. Mas eu quero sim, Fernando, falar muito disso. Boa. É uma memória muito especial para mim, esse momento da minha vida. Obrigada. Daniela Camarinha, CEO e founder da YouCare, muito bom tê-la conosco, tenho o prazer de conhecê-la há mais de uma década, estamos aqui juntos Bem mais. trabalhando em prol da gestão e inovação em saúde. Dani, o que eu queria que você trouxesse aqui hoje é
a comunicação e o marketing mudou muito, né? Tanto na saúde quanto na área laboratorial. Recentemente você fez um evento, né, para Soft Easy, brilhante, híbrido. Eu acho que a gente tem novas formas de comunicação. Queria que você trouxesse um pouco dessa reflexão, porque realmente, com essa ascensão do TikTok, das redes sociais, Instagram, atingir a atenção do consumidor final, ou mesmo do líder, né, de saúde, não é trivial, né? Não. Bom, boa noite. Parabéns, Fernando, por mais uma iniciativa aí de sucesso. Muito bom estar aqui com os colegas, Edgar, Paula e todos que estão aqui já presentes. Bom, o Fernando me conhece há muitos anos, né? Na trajetória, eu sou administradora, e minha trajetória sempre foi relacionada a marketing, vendas, na área da saúde, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar por muitos anos em laboratório, e hoje continuo trabalhando com os laboratórios, as entidades, através da UFES. Você trouxe um ponto, acho que super importante, que vai ao encontro, inclusive, do que a Paula acabou de falar, porque o papel do marketing em saúde, ele tem um papel muito diferente de outros setores, que é a questão da educação. A gente não nasce sabendo de muitas coisas, mas saúde em particular, a gente, como empresa de saúde, a gente precisa educar esses pacientes, esses stakeholders, a o que eles precisam fazer, né? Então, a gente vem vendo, né, acompanhando essas iniciativas, agora através desses múltiplos canais que a gente tem disponível. Então, a gente tem uma questão com essa multiplicação de redes sociais, de plataformas que acabam tirando a atenção, mas, ao mesmo tempo, ela facilita muito a possibilidade de você dar acesso, né? Então, quando você fala do evento da Softeasy, que você participou, né, da mesa, etc., a gente tinha ali naquele espaço, que hoje cada vez é mais difícil você conseguir trazer pessoas do Brasil inteiro que poderiam ter acesso, um número, sei lá, 60 pessoas, mas fora dali, a gente tinha em tempo real outras, muito mais pessoas online prestigiando e aprendendo sobre o que a gente estava discutindo ali. Então, eu acredito que a gente está numa fase de que não existe mais fronteiras para a educação. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Segundo ponto é que, ao mesmo tempo que a gente tem esses acessos, que o marketing, a comunicação, está proporcionando através de várias, né, situações, vou trazer aqui um exemplo também recente, a gente tem que ter um filtro, porque nem tudo é real, é correto e assim por diante. E como que a gente faz isso? Colocando sempre pessoas de renome, que tenham uma reputação a zelar para falar sobre um tema que faça sentido, né? Então, isso a gente aprende quando a gente trabalha com redes sociais, né? A importância de você incorporar dentro da sua comunicação, além dos seus as suas informações de produtos, o que você está fazendo, mas principalmente provas sociais do que o outro pensa sobre você. Então, trazer fontes seguras atualmente é fundamental. A gente está organizando com o apoio, na verdade, junto com a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnósticos Laboratoriais, A Joseli está aqui, né? a Joseli está aí, hoje a gente estava juntos falando do seu encontro, a SBPCML, né, a Paula citou, a gente vai estar inclusive no Congresso, a SBAC, que é uma outra sociedade, né, de análises clínicas, a Abramed, que é uma sociedade que a gente tem, né, a vice-presidente do Conselho sempre atuante aqui conosco, que é a Lídia, também nessa organização, a Liz Brasil, que estamos aqui com o presidente, que é o Edgar, e a Febralac, que é uma entidade que congrega todas as associações independentes geograficamente. Então, a gente tem várias associações, Fernando, de laboratórios, que precisam depois ter acesso a essa plataforma. Talvez a gente falar com o Felipe, porque ele pode, junto com as outras associações, né, a gente tem em Salvador, a gente tem no Sul, a gente tem em São Paulo, mais ou menos umas 15, no mínimo.
para que essa informação ela chegue. Então, aqui eu já estou falando de novas formas de se comunicar, né? Eu citei, inclusive, numa reunião de hoje, o quanto você vem evoluindo, mas desde o início, a comunicação com o público da saúde, né? Então, hoje eu falo, o WhatsApp ainda é um canal super importante e com essa evolução, o que a gente tem visto? Que ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais acessível, é mais mensurável, as empresas acabam investindo muito na captação de pessoas através de tráfego e outras iniciativas possíveis, mas elas não têm uma dimensão do quanto isso vai impactar na operação dela. Então, muitas vezes, essas iniciativas mal geridas acabam sendo uma problemática, porque você deixa de atender bem quem você já tem, né, no seu dia a dia para fazer isso. Esse evento que a gente está fazendo é a terceira edição de uma missão cujo público central é a área de medicina diagnóstica. A ideia nossa, ao criar esse modelo, foi reunir no maior congresso de medicina diagnóstica do mundo, né, um dos maiores, acho que a Paula aqui pode confirmar isso, uma delegação exclusiva de brasileiros que pretendem estar, né, num evento como esse para se atualizar e trazer novidades aqui para o Brasil. A gente começou uma ideia, a gente criou 3 fases desse evento. Então, a gente tem o pré-evento, chama-se Pré-ADLM, que foi feito aqui em São Paulo, foram já 3 anos, mas esse ano, no consulado americano, e isso nos propiciou também uma aliança importante que a CBDL vem costurando com o consulado. Então, isso acaba abrindo portas de fronteiras entre as empresas brasileiras, né, e as empresas americanas. A gente vai fazer o evento no dia 27 de julho, em Anaheim, na Califórnia, e desse evento a gente incorporou 2 visitas técnicas, uma Quest, laboratório, numa unidade deles de inovação, e uma Ulogic, que é uma indústria que tem produtos para laboratórios, tanto de análise de in vitro como imagem. Então, tudo isso abraça para quem não pôde ir ou não vai para os Estados Unidos. No congresso da SBPC, a gente faz o pós-ADLM e traz tudo que a gente viu de novo, de aprendizados, para que quem não teve acesso a fazer isso possa ter. Então, aqui acho que é um exemplo de como a gente pode construir bem uma jornada de comunicação, pensando sempre, né, em fontes seguras. Então, quando eu tive essa ideia, essa iniciativa, e você acompanhou a missão que a gente fez, eu e a Kelly, na Cleveland Clinic, então a ideia foi mais ou menos essa. A gente queria que essa missão ela se multiplicasse, mas tivesse por trás uma curadoria importante das entidades do setor, né? E a gente está há 10 dias do evento, a gente está com 85 pessoas já inscritas, a gente espera, né, 120 pessoas lá, e que vão, e assim, acho que é uma questão interessante, o quanto a gente está vendo de profissionais, lideranças brasileiras, né, que estão à busca de conhecimento. Então, esse ano a gente conseguiu que o presidente da ADLM esteja presente para fazer a abertura do nosso evento no dia 27. Então, vai ser a primeira vez que a gente tem essa formalização, porque a gente está costurando uma possível um documento que nos apoie nessa troca de experiências além do Congresso. Então, não é mais um evento que as entidades organizam para recepcionar, mas a gente já foi atrás da DLM. Então, o que eu estou querendo dizer, eu estou falando do evento principalmente para evidenciar o quanto a gente precisa pensar em vários canais e várias estratégias para engajar hoje uma pessoa. Então, acho que é isso, né? Excelente. Eu tenho
eu dou aula, né, no MBA da GV, no MBA da PM, então é uma forma que eu encontro de multiplicar, né, a importância do marketing e comunicação na saúde e como ela é diferente. Perfeito, acho que esse é um excelente exemplo. A gente está fazendo, eu acho que a disseminação dessas iniciativas, né, dos congressos, das missões, é super importante. Tem uma enorme aderência, e algo que semana passada a gente falou da missão, como é que foi a missão da China que a Marta fez. Semana que vem a gente vai estar falando de uma missão da Kelly para a Espanha, mas também a gente vai estar promovendo uma outra missão para Portugal, né? Eu acho que é circular. Eu quero agora passar a palavra para um parceiro nosso, que é o João Henrique Martins, mas antes dele falar, eu quero, João, o João, ele faz algo que ele trabalha com experiências, né? Experiências para o mercado corporativo, tem e tá lançando, e há um ano, menos de um ano, ele lançou um espaço maravilhoso em Atibaia, que a gente já fechou parceria e vamos levar vocês lá, e também a gente também quer que vocês levem seus parceiros, clientes para usufruir. João, a palavra é sua. Obrigado, Fê. Boa noite a todos. Primeiro, uma honra te agradecer aí pela oportunidade de estar apresentando. Antes de eu falar do CNPJ, eu vou falar do CPF. Eu sou o João. A gente tem um ecossistema chamado família. São 5 filhos, né? E além de tudo o que a gente vem fazendo, a gente tem um engajamento social muito bacana. Eu vendo a Paula falando, a gente vai ter uma experiência agora em outubro sobre questão de África, né? Em setembro agora a gente está lançando Todos por um Propósito 2, que o Paulo Vieira vai estar falando com a gente, mas a princípio eu vou apresentar o Roga. O Roga ele nasceu do coração meu e da minha esposa, né, na qual a gente idealizou. A gente tem um filho com... O nosso filho ele tem autismo e a gente queria... Eu via que eu estava muito longe da família, né? E eu queria uma empresa que fosse próximo da família, mas eu não imaginava que ia trabalhar tanto como eu estou trabalhando agora, e ao mesmo tempo tivesse essa questão de união. Então a gente criou o Roga, são 400 mil metros quadrados em meio à natureza, e a gente simplesmente começou a criar todas essas conexões. Temos 16 chalés, salão de cabeleireiro, heliponto, pista de UTV, um monte de coisa. E agora a gente foi nomeado pelo Parlamento Europeu como o primeiro museu de arte urbana, né? Por quê? Porque cada chalé a gente tem uma arte, e o menino que pintou está sem andar faz 10 anos, e aí a gente começou a fazer a curadoria dessas artes. Então, e nisso foi construído através da intuição, e as coisas foram acontecendo, e a gente se deparou agora numa situação que o novo luxo agora é o silêncio, né? Então, a gente está entregando essas experiências. Esses dias a gente fez um evento focado para advogados e outro para médicos, na qual a gente colocou eles 1h30 deitados num lago, num colchão inflável, com um cobertor, com um tampa-olho, numa frequência com músicos numa frequência de 432 Hz, né? Então, simplesmente zero celular, conexão com a natureza. E a gente está, inclusive saiu uma matéria nossa hoje, depois eu jogo o link aqui, uma matéria nossa hoje na Jovem Pan, exatamente falando sobre escutar o silêncio, né? A gente sabe que o mundo tá num burnout aí muito grande, as pessoas tão, cara, sem paciência, sem conexão, sem nada disso, e a gente está sendo uma ponta desse iceberg aí que trouxe a conexão e olhar para dentro de si, né? E a gente começou a entender todo esse processo que a gente estava construindo lá atrás, o que era um sonho, se tornou uma realidade a partir de novembro do ano passado, e agora a gente entrou nesse flow de energia, entendendo realmente que a gente está com essa conexão de fazer com que as pessoas se conectem com a natureza, né? Cada evento é um evento. Hoje, só para você ter ideia, eu faço um follow-up com você para saber qual culinária que tem uma memória afetiva para você, entende? Então essa preocupação, porque antes de eu ser proprietário aqui
do resort, eu quero entender aquilo que eu posso entregar. A gente faz toda a gestão de evento para poder fazer uma entrega, porque na hora que eu me deparar com uma sobremesa que de repente te remete àquele doce da vovó que você gostava, eu acho que é sobre isso, né? E a gente começou a entender que não é o que está fora, e sim o que está dentro, né? Às vezes a gente esquece um pouco das nossas identidades, a gente vai criando algumas camadas e realmente é furar essa bolha, trazer a nossa essência, voltar à nossa criança, até para finalizar, para não tomar muito tempo aí, Fê, uma reflexão muito grande foi o vídeo do Neymar que viralizou agora, né? Ele vai perguntar para a criança dele se vai disputar a Copa de 2030. Então, isso é uma reflexão que a gente está voltando lá atrás da nossa criança interior. Então, a gente se depara com situações onde a gente está de alguma forma em alguns lugares e às vezes o que a gente mais quer é a essência. E o nosso espaço foi feito para conectar a essência, né? E a vida não é o que a gente junta, é o que a gente espalha. Eu acho que é exatamente sobre isso. Valeu, amigo. Tive lá semana passada, tá incrível, né? Uma evolução, um espaço maravilhoso. Em breve, né? Vocês todos estarão convidados para estar lá. Vou passar a palavra agora para o, cadê o Daniel Vital, que é founder da ARP AI, uma outra health tech que tem evoluindo muito com inteligência artificial. Boa noite, Fernando. Novamente aqui agradeço pelo convite. É um prazer sempre estar aqui presente com vocês, aqui com meus colegas aqui nesse momento. Sempre muito válido, e principalmente agora que a gente está falando, né, de um tema tão central. Eu trabalho com inteligência artificial desde a época que estava dentro da bolha, desde a época que só estava ali dentro do laboratório de pesquisa, que era algo que não estava aí no dia a dia dentro das clínicas, dos hospitais. E eu tive a oportunidade, sempre brinco, tento desde mentorias até a oportunidade de participar de alguns projetos com os membros aqui, a gente sempre troca uma ideia. Eu comecei lá em 2019 com esse projeto da RPI aqui em São José dos Campos, e eu brinco que a cada 10 radiologistas que eu trocava uma ideia sobre o uso de inteligência artificial, 9 não queriam nem saber sobre isso. E tive aí um ponto de virada ao longo desses anos. Hoje eu brinco que tem alguns que já me ligam, já falando, Daniel, já não consigo mais laudar sem a sua ferramenta no final do dia, de tanto que eu ganhei em produtividade, do tanto que eu ganhei em segurança. E é claro que a gente sempre ainda se depara com o outro que tem aquela velha perspectiva, mas se você está tentando vender algo que você está aqui para me substituir, você tem essa premissa, e acho que a gente teve uma visão muito errada, e aí, graças a Deus, eu acho que foi uma diretriz que a RPI desde o início se buscou se desenvolver, de não ser algo para substituir, mas sim algo para complementar. E muitas vezes, quando a gente fala de medicina diagnóstica, e principalmente quando a gente fala de qualidade, às vezes a gente se depara com situações que são mais do que aquilo que se espera, mas sim qual que é a nossa realidade do país. Hoje a gente se depara com diversos hospitais que dentro do pronto-socorro, dentro da urgência, da emergência dessas instituições, não tem mais um médico radiologista ali à disposição 24/7, então, o plantonista, o clínico geral, que muitas vezes fica responsável ali para fazer a avaliação de um raio-x, entender a necessidade de um exame complementar, que vai aumentar muitas vezes o custo. Eu vou passar todo o paciente com uma tomografia, porque aí eu vou ter ali, pelo menos em um SLA de 2, 4 horas, ter uma visão de um segundo especialista. E por que não ter uma visão rápida ali, com uma ferramenta que em 2, 3 minutos já vai fazer uma avaliação prévia e indicar aquele paciente que realmente necessita de fazer uma complementação, direcionar para uma visão, né, de um especialista para garantir aquele diagnóstico e, com isso, salvar vidas, que a gente sabe da importância, principalmente em casos mais graves, de uma ferramenta que consiga trazer uma segurança e maior agilidade no atendimento dessa instituição. E mais do que tudo, é entender que a nossa ferramenta é uma ferramenta de segunda opinião, que é fundamental. A gente sabe que em alguns países é dotada a dupla leitura na realização de laudos de exames de imagem, algo que infelizmente no nosso país é inviável financeiramente mesmo, ou mesmo se a gente for contar, se todos os médicos radiologistas tivessem que dobrar o número aí de leituras, acho que também a gente estaria fazendo um aumento de demanda que ficaria ainda mais difícil a gente ter
Daniel, condições só para de situação. contextualizar, hoje vocês fazem a segunda, vocês atuam em tomografia, ressonância, raio-x, qual que são os exames? Perfeito, Fernando. Hoje a gente já tem soluções certificadas junto à Anvisa para mamografia, raio-x, né, tanto tórax como músculo esquelético, densitometria óssea, e esse ano a gente está lançando nossas primeiras ferramentas para tomografia. Hoje já tem para tomografia de tórax e estamos lançando agora em janeiro tomografia de crânio também, para identificação de AVCs, isquemias, derrame, identificação de traumas aí, que vai ser muito importante mais essa solução para a realidade aí de hospitais, principalmente em casos aí de pacientes com AVCs, a indicação, né, de tromboembolismo ou não, entender que até qual que é a área afetada, para entender o quanto que esse paciente tem chance ali de recuperação numa urgência. Hoje, uma média de um paciente entrar, né, dentro de um hospital até você ter um diagnóstico completo, está aqui no país em quase 2 horas. A nossa ideia é trazer isso para menos de 20 minutos desde a realização do exame até ter uma indicação inicial com o uso da nossa ferramenta. E hoje, dentro desse contexto, né, já são 67 hospitais aqui no Brasil que já utilizam a nossa tecnologia justamente como triagem, identificando aquele paciente que realmente tem uma indicação da realização do exame, ele faz essa primeira leitura pela inteligência artificial, quando necessário, quando ele identifica que o paciente tem alguma alteração, aí sim aciona um médico que está de plantão ou uma empresa contratada de central de laudo para pegar ali o laudo final, feito pelo especialista, mas garantindo essa maior segurança e assertividade. E é claro que economizando. A gente tem um estudo recente aí dentro de um hospital público no município do Rio de Janeiro, que a gente reduziu em torno de 35% o número de tomografias de tórax desnecessárias. Mas, Daniel, como que você pode me dizer que uma tomografia é desnecessária? Claro, a gente sabe que hoje a gente tem uma política, muitas vezes, de confirmação, que é sempre fundamental, mas se você está fazendo uma exposição de um paciente que muitas vezes ele não tem nenhuma indicação necessária daquela dose de radiação, e quando daquele hospital estava fazendo basicamente a cada 2 tomografias, uma era de um paciente que não tinha nenhum tipo de alteração a ser indicada, eles viram essa necessidade, tanto economicamente, como também dentro da operação, porque se a gente passa todo o paciente para fazer um exame mais complexo como a tomografia, a gente aumenta o tempo dele de espera, aumenta todas ali as dificuldades dos KPIs da instituição. Então, fazendo aí uma triagem, a gente garante, né, tanto um aproveitamento como ter certeza que aquele paciente que realmente precisa, né, ter esse cuidado a mais, uma avaliação mais personalizada e mais completa, ele vai ter tempo e, principalmente, direcionamento para a investigação daqueles casos suspeitos. Eu acho que isso é sempre um ponto muito claro quando a gente fala na medicina radiológica, que quando a IA separa, né, esses exames em 2 pilhas, o exame normal e o exame alterado, é muito mais do que apenas ganhar tempo para o profissional, que é claro que se a gente está dizendo que ele é normal e a gente tem uma sensibilidade maior aí que 99%, ele vai ter uma confiança de liberar os laudos de maneira mais ágil, mas principalmente daquela pilha dos exames alterados, eu estou chamando a atenção para ele de coisas que poderiam passar desapercebido ali dentro da visualização, no dia a dia, na hora de baixar a pilha diagnóstica, e a gente garante uma maior segurança ali na liberação desses diagnósticos. Hoje a gente está aí, basicamente, pela nossa perspectiva, batendo quase 140 mil exames mês processados. A gente deve estar atingindo agora no mês de julho. Estamos, nesse momento, já com alguns projetos IPOC em andamento dentro do Albert Einstein, dentro do Fleury, que foram os novos projetos que a gente iniciou recentemente. E o que a gente tem notado, principalmente quando a gente fala, né, do uso da tecnologia, que a gente já superou o ponto da percepção se isso funciona ou não. A gente costuma dizer que acho que todos já têm esse entendimento, até pela realidade internacional, e é mais entender como que, infelizmente, no contexto financeiro da realidade aqui no Brasil, esse tipo de tecnologia pode se encaixar. E tanto em questão de ganho de tempo na elaboração de laudo, como redução de custo e priorização aí de pacientes, a gente tem conseguido comprovar isso no dia a dia das instituições. Show de bola. Parabéns pela evolução, amigo. Muito obrigado. 140 mil exames é impressionante. É exame, graças a Deus. Estamos aí, mas com ainda a meta de atingir 200 mil mês até o final desse ano.
Perfeito, perfeito, interessante. Javier, eu queria que você falasse, né, você também é radiologista, nascido no Peru, né, mas hoje vamos focar aí na sua inovação, que é afetar o 3D. Não sei se você quer, mas pode falar, tá? Obrigado, Fernando, pelo convite. E aí, Daniel, tudo bem? Colegas, Bom, tudo doutor. bem? Um prazer com todo mundo. Sem dúvida, né, quando eu escuto o Daniel, a evolução, eu conheço a solução dele, sensacional. Como médico radiologista, posso falar que eu já testei, usei, sem dúvida, é uma solução muito boa mesmo. E, e depois, como o falado pelo Edgar, a Paula e o Itzman, né? Quando a gente pensa em inovação na área diagnóstica, sempre pensamos. Eu estou nesse mundo também, eu estou terminando já por fim meu doutorado em inteligência artificial, mas na área de abdômen, na USP Ribeirão. Sempre falamos, né, de desperdícios, automação de processos, tudo, e os investimentos estão indo, como falou o Itman, para isso, né? Os investidores estão focando muito em isso, né? E aí também tem uma parte, um caminho, né? Em ter a solução e implementar a solução. É um caminho muito, um processo muito que ainda está sendo desenvolvido, assim, porque eu acredito que as soluções de tecnologia e as tecnologias que estão sendo criadas, elas têm um impacto muito, muito forte dentro do sistema, do ecossistema diagnóstico na saúde em geral. Mas pegando o final que o Itvan falou, o foco na experiência do paciente é uma parte muito importante também. E por mais que eu vou só mostrar um pequeno, para vocês entenderem um pouquinho da startup que foi criada com meu colega, mas agora estou só há aproximadamente uns 4 anos. É, a experiência do paciente ela é muito importante, né? E por mais que eu estou nesse mundo da IA, da parte de gestão, da parte de software e tudo isso, eu vejo que ainda tem algumas brechas de inovação que não foram, na experiência que não foi feita, né? Há, há 4 anos, mais ou menos 3 anos, 4 anos, nós vimos como startup, né, que tudo evoluía. O diagnóstico evoluía muito, a inovação evoluía muito, a IA aumenta muito e, e percebimos que ainda a, a parte da medicina diagnóstica na área de ultrassonografia ainda entregava e continua entregando o mesmo desde o início até agora, né? Estamos falando de 1940, que foi criada a ultrassonografia até que saiu 3D em 1989, né? E a gente viu que o ultrassom fetal, ultrassom 3D, ele tem um impacto enorme, gigantesco na sociedade. As pessoas compartilham muito, fazem é uma emoção enorme em geral, né? E também que as pessoas agora têm menos filhos, né? Porém, elas estão mais preparadas economicamente para ter eles, né? E justo pegando em isso, estando nesse mundo do ecossistema de saúde, buscando diferenciações reais, experiências, inovações acessíveis, inclusão, empatia, a gente desenvolveu esse produto que é uma peça multissensorial artística à base da ultrassonografia, onde as famílias, né, elas experimentam a ultrassonografia 3D e a gente entrega uma peça artística multissensorial com o batimento do coração do bebê. É mais ou menos isso, né? A gente acredita que não toda a inovação tem que ser focada só em eficiência operacional, mas também pode ser focada em outras áreas, né? Como a experiência, o impacto e a emoção que pode trazer esse tipo de inovação para as pessoas, né? E, e é isso, né? A gente esteve há pouco tempo com o Fernando lá no Hospitalar, 450 pessoas, mais de 45 clínicas interessadas pelo produto, um pouquinho mais de internacionalização. Porém, somos uma startup em desenvolvimento ainda, sendo incubada no Superaparque da USP Ribeirão Preto.
e estamos nesse caminho. Obrigado pelo tempo, Fernando, e por poder apresentar. Show. Não, Do Javier, eu estava lá no hospitalar, realmente a reação principalmente das mulheres, das enfermeiras, enfim, das mães, é incrível, assim, é um produto muito, muito bacana. Passar a fechar aqui o nosso ciclo com o Marcelo de Abreu Borges, que é CEO e co-founder da WiseCare, abordando segurança, né? Segurança da informação. Não, bom, primeiro um prazer e obrigado pelo convite, Fernando. É sempre um prazer participar do Hub, né? Enfim, e eu acho que é muito interessante tudo que eu escutei de vocês. A WiseCare, só para contextualizar, ela é uma empresa que nasceu de um GT, de uma API não minerável na RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que era a entrega do GT era uma API não minerável para a telesaúde. Nós somos, na verdade, nós nos consideramos uma deep tech, que parte da academia e que partiu dessa célula máter, que é essa API, que é um canal de comunicação seguro. E, a partir daí, nós integramos e vimos integrando várias funcionalidades, como acessibilidade, que é inclusive, né, a primeira, acho que empresa que tem acessibilidade em videoconferência, né, segura, não minerável, né, no canal dos produtos da WiseCare, que são white label e middleware, então não tem um produto da WiseCare no mercado, está sempre dentro de um cliente, de um parceiro. Nesses canais você tem acessibilidade, então o surdo pode ter uma teleconsulta e pode ter um avatar que entre síncrono dentro da videoconsulta. A gente tem uma ferramenta já em produção de autoespacialização que nós vamos integrar também dentro dos canais de comunicação seguros. Eu nem falo de videoconferência, porque videoconferência leva para isso Zoom, Teams, Meet, não. São canais de comunicação seguros que entram dentro do modelo de negócios de clientes e parceiros. E aí, por isso que, conversando com o Fernando, eu falei, olha, a definição da WiseCare é uma empresa que foca em segurança de dados. E por estar dentro da academia, com muito orgulho, partindo da Rede Nacional de Pesquisa, da Unifesp, da UFPB, da PUC do Rio, a gente tem uma produção de pesquisa que integra dentro desses canais, e a gente tem já estamos em vários locais, né? E por conta disso, naturalmente, nós geramos algumas spin-offs. Então, duas spin-offs são muito caras, né? Spin-offs de pesquisa que viram você absorver pesquisadores que vão estar trabalhando com você junto de um SPE, de uma empresa que acontece, que vai integrar dentro dos canais de comunicação seguras da WiseCare, e duas são muito caras. Essa de acessibilidade, que é a WiseAssist, que é parceria com a Assista Tecnologia, que faz o padrão de tecnologia de acessibilidade, desculpe, para Dolby, né? Dolby Mundial, está em 11 mil cinemas no mundo. Quando um surdo vai assistir um filme num cinema no mundo, vai assistir aquela sessão, tendo aquela acessibilidade, e o surdo não lê, né? Isso eu diria que um senso comum que as pessoas que não conhecem acham que o surdo consegue ler. Não, o surdo não lê. Ele é educado através de língua de sinais, então nenhum surdo consegue ver. Nenhuma comunicação acima de 30, 40 segundos é traduzida em letras, né? Traduzida em palavras, e tampouco um filme. Então, isso é uma ferramenta de inclusão enorme, e nós fomos, com a parceria com a Assista, que faz esse padrão mundial, o DAS, Dolby Accessibility Solution, nós trouxemos isso para dentro de videoconferência, canal de comunicação seguro, porque nosso canal de comunicação ele não é minerável. Nem se eu quiser, sou CEO da empresa, eu vou ter acesso a qualquer metadado. E, ao mesmo tempo, que eu acho que tem mais a ver com o foco aqui, uma outra spin-off que é muito cara a nós, ela é a de tecnologias quânticas. A gente conseguiu, pelo fato de vir da academia, arregimentar pesquisadores
de federais, de 3 federais do Brasil, e a gente conseguiu construir uma linha de pesquisa em fotônica, que isso é outra coisa, nuvem quântica, também não é aqui, e principalmente uma que já está começando, e a gente já tem, eu fiz uma POC no fim do ano passado, na FIS, no Rio de Janeiro, de POC de documento médico, de criptografia pós-quântica. E agora, há poucos meses, a gente já consegue fazer criptografia pós-quântica para imagem médica. Aí eu acho que fala com muita coisa que vocês falaram aqui, né? Criptografia pós-quântica é a criptografia que vai resistir para quando vier o processamento quântico. E a gente sabe que o NIST americano já determinou que até 2030 todos os documentos do governo americano vão ter que estar resistentes ao processamento quântico que vai vir. E hoje no mundo existe um processo de hoarding, né? De acúmulo de arquivos anteriores, porque quando vier o processamento, isso tudo vai ser aberto. Então, quem estiver lidando com informação sensível, hoje já está descoberto. Então, quando o Fernando falou que a gente fala de segurança, é que a origem da OSQL é segurança, e a origem da OSQL é academia. Então, a gente está muito aberto para conversar com todos vocês, para a gente trabalhar em pesquisa, trabalhar também embarcando o produto, enfim, é isso, né? Cara, eu vou te falar que até hoje eu nunca tinha ouvido falar em criptografia pós-quântica. Então é bom que a gente está Nem eu sempre. Sensacional. quero aprender. Estou É, aqui. completamente, eu me sinto Depois eu quero aprender, faz de conta que eu tenho 2 anos de idade. completamente desatualizado. Obrigado pela contribuição. Grande Estivão, quando a gente estava começando, a gente estava falando um pouco dos novos exames, né? Exames agora muitos baseados em saúde digital, que você vai na casa do paciente, faz detecções. O que você está vendo nessa fronteira? E tem muita coisa prática já, né? Muita coisa que já está direct to consumer, assim, né? Inclusive que o Sabin já está levando para os pacientes. Sim, a gente começou a testar isso no começo desse ano, né? É, a gente criou um e-commerce para fazer a venda de diagnósticos digitais diretamente para o paciente. O que são diagnósticos digitais? Diagnósticos digitais são diagnósticos que são realizados a partir da coleta de dados, não a partir da coleta de amostras biológicas como sangue, urina, líquor, enfim. Mas são diagnósticos realizados a partir da coleta de dados que podem ser aí desde imagem, movimento, voz, tudo aquilo que um algoritmo entende como dado. Esses testes estão bastante bem validados, os que a gente está realizando hoje, tanto para apneia obstrutiva do sono, quanto para câncer de pele. Existem outros diagnósticos já também bastante bem validados que estão na fila para serem lançados. E aí, não vou ficar dando o spoiler, mas existem soluções hoje para diagnosticar desde doenças mentais a partir do dado de voz, né? E isso, Até Estivão, aí isso a pergunta é, tem que ser validado pela Anvisa? depende. Tá, É, tá. por exemplo, quando eu falo de um diagnóstico de câncer de pele, esse diagnóstico ele é realizado por um médico. Eu uso a inteligência artificial para viabilizar que um smartphone faça o papel, cumpra bem o papel de colhedor de dados, né? Então eu preciso garantir, e aí o Daniel é professor nisso, né, Daniel? Que esse smartphone consiga capturar essa imagem com qualidade e que consiga a inteligência artificial consiga fazer uma primeira crítica sobre essa imagem, mas que depois essa imagem ela é analisada por um médico. Neste caso, não.
neste caso, funcionam como se fosse uma teleradiologia, né? Bom. E aqui eu não precisaria ter Anvisa necessariamente. Para outros, sim. Então, por isso que eu falei que depende, né? Existem muitas soluções surgindo, e aí o que a gente está fazendo, né, é criar um canal de acesso diferente para esses testes, porque a gente está vendendo através do e-commerce e estamos levando esses dispositivos, e aí quando eu falo dispositivos, são smartphones, sensores, oxímetros, para que o paciente realize esses testes. No caso do diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, ele realiza esse teste em casa à noite, ao invés de ter que ir para uma clínica, né? E a gente faz esse trabalho de captura de dados, a gente leva os dispositivos até a casa do paciente, se for o caso, a gente volta depois para retirar. Tá? Então, tem um delivery que foi criado para viabilizar que esses testes aconteçam na casa do paciente. E isso tudo dispensa o pedido médico, né? A gente, quando eu falo diagnóstico, a gente está falando de triagem, né? Então, para o leigo é importante que isso fique claro, né? A gente não está pretendendo concorrer com o padrão ouro, né? Mas, minimamente, usar como uma ferramenta de acesso para que em locais onde você não tem a clínica para realizar é, o, o, o exame padrão ouro, né? Ou que você não tenha um dermatologista oncológico, por exemplo, né? E que caso haja também, muitas vezes é um preço muito alto, né? A gente consegue, é um preço muito baixo, eventualmente até 10% do preço do padrão ouro, né? Viabilizar que esse paciente realize um teste de triagem e a partir daí, sim, caso ele queira avançar ou ele precise avançar com o tratamento, a gente conecta, né, esse paciente com um especialista através de telemedicina. Então, é, não, a gente não para na questão do diagnóstico, mas caso não haja no caso do câncer especificamente, um achado, o laudo já vai com QR Code, onde esse paciente realiza em uma consulta um dermatologista especializado em oncologia. Então são coisas que a gente falasse aí há 5 anos atrás, né? A gente nem falava nisso, né? Há 5 anos atrás. Hoje a gente já está falando disso dentro de um grande laboratório, né? Então acho que é isso, É né? impressionante, E, e tô interessante, não, interessantíssimo, né? Acho que é uma mudança de paradigma e a tendência é ter cada vez mais, né, esse tipo de exame, esse tipo de solução. Interessante. muito. Agora, eu queria que você tocasse só, Estevam, a questão da medicina personalizada, quer dizer, a gente está vendo, né? Acho que você tem uma série de exemplos de testes, de exames, quer dizer, isso é uma realidade, tanto do ponto de vista de negócio quanto de cuidado, de atenção à saúde? Tem, assim, Fernando, as pessoas exageram um pouco, né? Quando fala de É, medicina personalizada, né? Existe, obviamente, a gente mesmo tem genômica, mas as pessoas tem que esclarecer, né? O que que é isso, né? Para que as pessoas não achem que pô, eu vou saber se eu vou ter uma doença daqui a 5 anos, né? Porque as coisas não dependem exclusivamente dessa informação genética, né? Depende de uma série de outros fatores, né? Então, eu acho que o ponto aqui é só controlar um pouco as expectativas através da educação, né? O que que a gente está falando quando fala de medicina personalizada? E muitas pessoas que vêm conversar comigo acreditam que seja uma coisa que não corresponde à realidade, né? Então, acho que é só um pouco essa questão do que a gente está falando. Mas, assim, temos feito muitos investimentos na direção da genômica, agora de farmacogenômica. A gente acabou de lançar um teste para saber qual que é a possível reação da pessoa
aos diferentes tipos de caneta, né, falando popular, né? Então, onde que a pessoa vai ter um resultado mais rápido, onde que a pessoa pode ter mais náusea, mais enjoo, né? E que são coisas que a gente classifica, né, dentro da caixinha aí de medicina personalizada e que já estão acontecendo, já são uma realidade. Excelente, meu amigo. Super obrigado. Edgar, Imagina. falando um pouco, o que que você está vendo agora em termos do impacto da inteligência artificial na medicina diagnóstica, em tecnologia? Não, boa pergunta, Fernando. Acho que assim, inteligência artificial, ela obviamente depois de 2017, né, que a Google lança lá o paper dos Transformers, e depois, ao longo dos anos, as empresas começam a investir muito tempo, recurso e dinheiro, né, e começam a fazer com que esse tema avance ao nível de você chegar num lançamento de um chat GPT e outras inteligências artificiais generativas, você começa a sair da fronteira, né, de quais são as soluções que podem ser geradas através desse avanço. Então, eu acho que nesse momento, a gente realmente tem focado muito, como o Istvan mencionou no começo, em eficiência. Eu acho que é o mais inteligente, é por isso que as venture, né, o pessoal dos capitals tem promovido esse direcionamento do investimento. Eu acredito também que seja mais seguro, mas ao mesmo tempo também a gente começa a perceber que existem várias outras ferramentas que começam a gerar impacto no paciente, que elas precisam, sim, avançar, né? Assim, a exemplo da HARP aí, um exemplo da farmacogenética que o Istvan mencionou, da própria genética, né? Genômica, enfim. E a gente percebe que os dados, né? Laboratório, medicina diagnóstica, dados eu acho que nunca foram a questão, né? Nós temos muitos dados de muitos anos porque a medicina diagnóstica ela é informatizada, eu acho que uma das poucas, né, que são informatizadas há décadas, né? Uhum. Esses dados têm qualidade? Aí a gente entra em outra questão. Mas ok, partindo do pressuposto que a gente consegue fazer uma qualificação e uma melhoria da qualidade desses dados, a gente tem uma infinidade de dados, né? Dados esses que existe um campo muito profundo aí que a medicina diagnóstica ela tem eu acho que ela começa a ter um papel que foi mais ou menos o que a gente tentou trazer no evento, né, no Lab Summit, que é justamente a evolução que a medicina tem com relação à expectativa de vida que as pessoas tinham, né? Vivia-se 40 anos, depois foi para 50, 60, e hoje a gente tem aí uma média de 73 anos, né, segundo a OMS. E, porém, desses 71, a gente tem, segundo a própria OMS, 61 de vida com qualidade. Então, você tem um gap aí de 10 anos, né? Então, eu acho que fica aquela. Qual que é o desafio da medicina diagnóstica, né? É acrescentar mais anos à vida ou acrescentar mais vida aos anos, né? Ou seja, eu tenho que fazer com que esses anos eles sejam tenham uma qualidade de vida maior. Então, se você tem mais dados, eu tenho tecnologia, eu tenho agora point of care, eu tenho avanço de wearables, né? E aí a gente tem dados de frequência cardíaca, e outros tipos de marcadores. E você começa a juntar tudo isso, então qual que é a inteligência que a gente vai trazer para realmente trazer qualidade de vida? Ou seja, diminuir esse tempo de 71 para 61, de 10 anos, diminuir isso ou até zerar isso.
pessoa conseguir até o fim da vida chegar com qualidade, né? Então, a gente tem visto e com certeza vamos ver nos próximos anos várias iniciativas dessas na tentativa de buscar essa solução. E aí a gente também tem que lembrar que aí eu volto um pouco à questão da regulação ou a questão da governança, porque você também tem a questão de como que eu faço esse avanço, mas primeiro, com responsabilidade, segundo, com um custo versus benefício, né? E com escala, porque eu tenho que chegar a um número máximo de pessoas, ou seja, milhões de pessoas, mas ao mesmo com um custo viável, porque se eu crio algo que é maravilhoso, mas que ele custa R$ 10.000 por mês, isso não vai virar escalar, isso não escala. A pessoa, né, trazendo para a população brasileira, quem vai ter R$ 10.000 por mês para pagar por algo que realmente vai dar uma qualidade de vida para ele até o final, né, ou vai dar um super ganho de qualidade de vida? Só as pessoas que têm poder aquisitivo muito alto. Então, isso não é acessível, né? Isso vai ter um nicho. Então, como você juntar tudo isso? Uma responsabilidade, você ter um custo de projeto que seja aceitável e rentável, e eu consiga escalar e fazer com que várias pessoas tenham acesso a essa solução, né? Então, eu acho que a proposta que a gente trouxe lá no evento foi mais ou menos isso, que é o projeto Next, para essa reflexão, né? Então, hoje a gente tem trabalhado junto com o projeto Next, que é a plataforma nova que a gente fez, que é o CIA Lab, com três pilares, né? Tecnologia, capacitação e pessoas, né? Então, eu acho que para nós temos que são essas três vertentes. Então, trazendo essas três vertentes, primeiro, para você colocar um projeto de inteligência artificial de pé, as pessoas precisam entender, não só consumir, mas também entender como que eu uso isso, né? Então, eu consumo, mas eu também tenho que entender como que ela funciona por trás. Não é mágica, né? Inteligência artificial, quando você vai no detalhe técnico, não é mágica. Existe uma explicação técnica pelo qual ela está te entregando determinado resultado. Então, obviamente, eu acho que as soluções que a gente tem focado também são na questão eficiência, então gestão, suporte técnico, por exemplo, né, de manuais de suporte técnico. A pessoa faz uma pergunta e ele traz um resumo, então isso traz agilidade e, ao mesmo tempo, também ajuda a pessoa ali na capacitação dela para a utilização do software. A parte de gestão é para saber, né, não só frente a um benchmark de um laboratório que é pequeno, médio, frente a outros, mas também dele saber como que eu estou operando em comparação aos meus 6 últimos meses. Como foi meus 6 meses anteriores, como está sendo meus 6 meses atuais. Então, eu faço uma comparação da performance dele e vou dando insights de como ele deveria estar performando, se ele está performando melhor ou pior. Convênios que deixaram de mandar nos últimos 6 meses, aí você dá um motivo, apresenta qual é o convênio. O médico também que parou de prescrever exames, né, mandar exames, você tem lá o médico solicitando. Então, assim, realmente são coisas relacionadas à gestão, eficiência, né? Essa questão já que liga mais ao desfecho clínico, aos pacientes, acredito eu que tem, né, por exemplo, iniciativas como o do Sabin ou outros players que tratam mais diretamente ao desfecho, já faz parte do dia a dia deles, e eu acho que em dado momento a gente tem um nível de convergência. Acredito que hoje não é o momento ainda, mas num futuro muito próximo, acho que a gente precisa ter essas convergências, tanto com o point of care, com o marketing, que foi mencionado, com o fetal, com a Harpia, com todo mundo, aonde você faz uma convergência e vê qual que é a entrega que eu posso fazer melhor para aquele paciente ou para aquele momento. E a inteligência artificial hoje a gente vê que é possível.
há algum tempo atrás, falava, é impossível, são muitos players, são muitas pessoas, são muitos. Ok, mas se a gente desenhar muito bem desenhado, é possível. Você começa a acreditar que realmente é possível. Super obrigado. Paulinha? Eu já ia sugerir que eu falei que a convergência desse painel, a gente já poderia ter um ecossistema aqui, ó, unindo forças. Verdade, E verdade. você tocou em pontos importantes aí para o Point of Care, a conectividade, a, a- acho que a gente abordou aqui, né, Fernando, a saúde 4P, né? Nós já falamos da participativa, porque a gente está falando muito aqui de autocuidado, o paciente começa a se empoderar e quer consumir, né? O que a gente está ofertando aí com o avanço da tecnologia, a preventiva, a preditiva e a personalizada, né? Agora a gente tem que realmente fazer uso dessa interoperabilidade dos dados mesmo, né? Para que a gente consiga abordar esses 4Ps aí com o que agora está sendo muito explorado, né? Que é uma medicina com alta precisão, né? Uma saúde que a gente aumenta muito a precisão e melhora desfecho, né? Então, encantada, adorei. Já estou querendo montar um ecossistema dessa mesa aqui, ó. Marketing, né? A quântica, você já me levou lá para os Jetsons, né? O futuro. Agora eu tenho que pensar quântico aqui. Minha cabeça deu uma queimada, viu? Super obrigado, Mas Paulinha. muito legal, muito Dani, eu bom. queria voltar com você, e eu acho que né, a gente falou agora na primeira fala um pouco da comunicação com o profissional de saúde, né? E para o consumidor final, que a gente sabe que toda a medicina diagnóstica, né, conversa com o consumidor final. Eu sou assinante do Estadão impresso e me surpreende como muitas grandes, excelentes organizações de saúde tem comunicações muito bem estruturadas no jornal impresso, mas tem um desafio no digital. Às vezes, até mesmo em fazer comunicação institucional no LinkedIn, né? Tenho o privilégio de conhecer muito bem o engenheiro Tom Zé, atual CEO do Ciro Libanês, e me chamou a atenção que algum tempo atrás, né, você percebe que Tom Zé e outras lideranças como o professor Giovanni Thierry começaram a fazer uma comunicação institucional mais sistêmica ou sistematizada, né? No LinkedIn, por exemplo, como comentando, né, os avanços, as conquistas, e eu acho que esse tipo de isso me parece que foi uma percepção de oportunidade de comunicação em marketing, né? Então, como é que você vê, né? Como é que você fala com esse consumidor final, assim, ou stakeholder, né, em muitos casos? Esse é um desafio que eu tenho recebido com bastante frequência. Como Bacana. que você se mantém humano nas comunicações digitais e, ao mesmo tempo, comercial? Então, eu também sigo, né, essas pessoas que você citou e outras, inclusive, do nosso segmento, poderia aqui citar algumas, que já são pessoas, inclusive, acima de 50 anos, ou seja, já vem de uma geração que não nasceu digital e vem crescendo na audiência, falando com o público final, através, primeiro, de cadência. Então, é muito ruim quando você olha para o seu LinkedIn, se você tem um engajamento, um alcance muito pequeno, você não precisa ter mais do que um post, né? Eu tive uma aula recente sobre LinkedIn, até publiquei no meu LinkedIn o que eu aprendi, É, porque foi muito incrível. São erros que eu que trabalho com isso, a gente comete. Então, a gente vê, né, nesse caso que você trouxe, uma periodicidade. Então, primeiro é isso. Segundo, você está próximo das pessoas, você conta para ela as suas dificuldades, você, né, tá trazendo uma conversa mais próxima.
O que que como que eu enxergo que fica um pouco mais fácil a gente falar do consumidor? Quando a gente avalia a jornada do paciente, a gente tem três grandes etapas, né? E a gente já falou muito sobre isso, a Kelly fala muito bem sobre isso. Tem a etapa do antes, que é antes da pessoa escolher o serviço e definir que ela vai em tal serviço. E a gente, às vezes, principalmente agora com uma jornada mais digital, a gente esquece de envolver áreas importantes na construção dessa jornada. Porque eu tenho hoje não mais a pessoa de qualidade, de experiência, de atendimento. Eu tenho uma TI que muitas vezes não é a TI da empresa, né? O que o Edgar falou de eu ter esse ecossistema de empresas que vão agregar nesse contexto, que vão falar sobre agentes para, né, captar rapidamente esse paciente está com sintoma, buscando, né, todo o SEO, um monte de coisa do antes. A TI, muitas vezes, ela não consegue abraçar todas essas funções, porque ela tem que garantir a TI da empresa. Que a operação ela ande, então, assim, quando a gente fala de comunicação, eu preciso ter marketing junto, uma TI de agentes de IA que capte rapidamente esse paciente. Então, hoje, se você você é impactado no Instagram, quando você está procurando um determinado assunto, e você já tem um link na bio, que ele te pergunta, posso te ajudar? Qual é o seu sintoma? Aonde você está? Já te encaminha para uma telemedicina ou te encaminha para uma unidade? Então, tudo isso é muito mais fácil. Então, esse pré, ainda a gente está pecando demais. E o pós, que eu sempre falo, né, tem vida após o resultado. Então, no laboratório, a gente continuar esse atendimento. E, coincidentemente, hoje eu recebi um WhatsApp de um hospital que eu fiz um procedimento há um mês atrás, que não é de laboratório, mas ele me mandou uma mensagem falando que se eu conheço que nesse hospital existe um serviço exclusivo de medicina diagnóstica que eu poderia passar a usar. Eu fiquei, foi recente, foi acho que ontem. É isso. Ele usou o poder, imagina, um grupo hospitalar que hoje tem um laboratório próprio, né? Todos aqui devem até saber qual não é os laboratórios, os hospitais que a gente conhece, mas é um hospital muito bom que agora internalizou esse serviço, ele está usando a base dele para fazer um pós falando do laboratório. Então, são comunicações que eu não vi como uma comunicação comercial, tá? Foi uma comunicação muito assertiva em termos de contexto. Então, tem várias formas para a gente falar com o final, mas pensando na jornada, eu acho que isso ajudaria muito, porque a forma que você se comunica, muitas vezes, tem que reduzir uma emoção ruim e aumentar ou evidenciar uma emoção boa. Então, se a gente olha essa dor, isso pode ajudar. Perfeito. Eu tenho um médico cardiologista, que é o Roque Savioli, que acho que é o médico do corpo clínico do Einstein, e a gente tem alguns colegas médicos que eu fui ver no YouTube que você vai ver, eles trazem vídeos com conteúdo qualificado, mas o número de visualizações é impressionante. A gente tá falando de colegas que têm mais de 100 mil visualizações, né? E aí eu acho que é um pouco do poder, né? É o poder da comunicação, o poder da influência e o desafio, né, Dani, de saber se comunicar com os seus stakeholders em 2026, né? E a gente sabe que, claro, né, a partir do momento que você tem esse engajamento, você tem ali, você consegue desenvolver, né, produtos, serviços, então fica muita preocupação, não tanto pelo alcance, mas sempre pela qualidade e segurança dessa informação, né? Mas muito E bom. aí, Fernando, vem o TikTok, que É, é uma rede que conversa muito bem com o consumidor final. é, é. Você sabe que eu gosto do modelo de debate, que aqui eu falo assim, eu não indico, né? Assim, eu acho que é muito plural nesse sentido, assim, isso é
Isso é bom. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse poder da influência, que realmente é muito poderoso, né? Isso sim. Daniel, eu queria só saber de você, dado esse momento que a gente está, né, que a inteligência artificial está sendo tão falada, se está diminuindo a, o tempo de venda, se as pessoas estão mais abertas para adotar essas ferramentas. A gente sabe que às vezes mesmo entre colegas radiologistas tem uma certa, alguns têm alguma certa resistência. Quer dizer, como é que te recebem com tapete ou com um chinelo? Perfeito, Fernando. Eu acho que com tapete ainda não, mas eu acho que, como eu brinquei lá atrás, da questão que 9 a cada 10 não queriam saber, eu brinco que agora pelo menos está meio a meio, já está bem melhor do que estava antes. Mas dentro, né, desse E você processo. tem clientes no setor público e privado, só para esclarecer. Público e privado, Tá? exatamente. Inclusive, essa foi uma surpresa para nós. A gente, claro, sempre teve já clientes no setor público de forma indireta, né, via centrais de laudo, prestadores de serviço e OS, mas ano passado a gente participou das 2 primeiras licitações, solicitando diretamente 2 prefeituras, em Volta Redonda e no Rio de Janeiro, solicitando justamente por ferramentas de inteligência artificial, visando justamente ter algo para colaborar ali no pronto atendimento das unidades. Em Volta Redonda, a gente tinha uma questão muito complexa, que eram 2 UPAs e 3 hospitais, e apenas um tomógrafo. Então, apenas uma das 5 instituições tinha um tomógrafo. E eles tinham uma questão que era transferência de paciente para fazer justamente o exame de tomografia. Então, eles muitas vezes não faziam raio-x local, justamente porque o médico já solicitava essa tomo. Então, a gente conseguiu reduzir para eles um custo e uma dor, né, de ter que ficar fazendo transferência de paciente entre as unidades ali da cidade. Então, também foi um case muito interessante para nós. E hoje, dentro dessa jornada, né, que, claro, cada área e segmento, eu brinco muito, né, principalmente para nós aqui todos, a gente acaba trabalhando aqui no B2B, basicamente, né, trabalhando diretamente com as empresas, de não existir uma receita de bolo, né, uma fórmula mágica de como que a gente vai atingir o público, mas a gente melhorou bastante a nossa performance aí nos últimos 12 meses. Hoje, o nosso processo de venda, demonstração, convencimento ali, até fazendo uma POC com o cliente, passou aí de mais ou menos 2 a 3 meses para menos de 30 dias. O nosso grande desafio, que é o desafio de todo mundo na área da saúde hoje, é a integração. É a integração e implementação dentro do sistema das instituições. Por mais que hoje a gente já está integrado aí com mais de 20 sistemas dentro dos PACs e RIS que atuam aqui no Brasil, eu brinco que toda semana a gente descobre um sistema novo ou uma instituição que acabou desenvolvendo um sistema próprio, que é algo que eu brinco, parece que a gente está indo na Olha, contramão do aquela série da Globo, não sei se é sessão de terapia, meu, às vezes dá uma vontade de desenvolver um sistema de gestão, né? exatamente. A gente Tem brinca, muito, Daniel, tem muito agora, viu? Ah, Cada a vez cada criando hora mais. surge um. Não, né? Eu brinco, né? Ainda mais com esse cloud aí, o pessoal está criando Então, sistema isso aí que eu ia falar. basicamente do zero, sem. Nem tem mais necessidade de ter um desenvolvedor ali por trás, apresentou ali já alguma ferramenta. E é claro, eu acho que isso é uma noção que é muito importante, apesar que existe um aspecto, né? Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com alguns médicos na Austrália, e na Austrália existe um único sistema PACS. Então, não importa aonde o paciente fez o exame, em qual cidade, se foi de um lado ao outro, tem todo o histórico da vida daquele paciente quanto aos exames, histórico e tudo mais. Que é claro, a gente pode discutir filosoficamente se isso é bom ou ruim, por causa da questão de não ter competitividade, você está falando de um único sistema, mas uma vez que você tem multisistemas e eles não se conectam, a gente tem a dificuldade de avançar no que é o mais importante, que não é apenas a análise da imagem que o RPI faz, não é apenas a análise de algum dado, né? O Steven trouxe umas soluções bem interessantes, mas o quão complexo, o quanto que a gente poderia estar dando um passo a mais se tudo isso tivesse numa base única, para aí sim a gente estivesse prevendo situações, dando estimologias, indicando até onde que alguns pacientes podem chegar, para aí sim, o Fernando falou muito bem, né, desse tratamento diferenciado, individual para os pacientes, e isso pode ser só feito através disso, de individualização desses dados para a gente conseguir capacitar
um pouco melhor. Então, essa nascente de multissistemas e essa contrariedade, né? A gente recentemente viu grandes instituições que tinham fechado parcerias há muito tempo com algumas empresas estarem desenvolvendo seus sistemas próprios. Porque é aquilo que a gente brinca, né? Também hoje eu tive uma conversa com uma das maiores gestoras de sistemas digitais, né? A TOTS. Eles chegaram onde chegaram por uma visão de customização para o cliente, algo que muitas vezes a gente vai e vê diferente, né? Não, a gente está falando aqui de um sistema que ele tem que ser único, a mesma versão para todos os clientes, para facilitar em questão de suporte, facilitação, mas cada situação, cada instituição, às vezes vai querer as suas particularidades, e com isso eles acabam querendo desenvolver suas ferramentas próprias, o que de um lado, é claro, é uma vertente muito interessante, mas isso dificulta um pouco, né, a implantação, a implementação para integração com as nossas soluções, mas eu fico muito feliz que hoje, no nosso processo do dia a dia, a gente está tendo muita aceitação e essa aceitação ela leva, né, a gente ter esse desafio do próximo passo, que é justamente facilitar e fazer essa implantação na realidade dessas instituições. Excelente. Agora a gente já encaminhando para o encerramento, eu vou passar agora a palavra para o Marcelo, a Javier e para a Paula, um minutinho para fazer uma fala final. Marcelo, eu queria que você, assim, eu acho que a questão, na verdade, né, segurança da informação na área de saúde é cada vez mais importante. Semana passada a gente teve aí, né, um vazamento de dados de 500 mil pacientes, né? Se vaza dado de imagem ou de conversas, é muito crítico, né? Eu acho que você vê que a gente está amadurecendo nessa conscientização, porque, na minha percepção, a gente até conversou hoje, eu acho que não é simplesmente através da multa da Agência Nacional de Proteção de Dados que você vai conscientizar, mas tem que ter um amadurecimento por parte do gestor para, inclusive, saber e qualificar as ferramentas que estão sendo usadas, se são adequadas para uso médico, né? Não, claro, não, primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho que tem uma questão que é, quando você tem o seu modelo de negócio, né? Pode ser uma organização ou social, pode ser uma empresa privada, pode ser um órgão de governo, é um modelo de negócio, está entregando alguma coisa. E está canalizando dados sensíveis de saúde. São dados que são mais valiosos que dados bancários. Então, a conscientização da segurança de dados, ela, tudo bem, tem uma agência, tem a LGPD, que foi inspirada na GDPR, draconiana a lei, eu acho que ela tem que ser, de certa forma, contextualizada, acho isso sim, mas quem está lidando com dados sensíveis tem que perceber que, se você colocar dentro do seu processo, do seu modelo de negócios, ferramentas que não privem pela proteção dos dados, o que vai acontecer? Você vai estar cumulativamente gerando contingências prováveis dentro do seu balanço. Numa empresa privada, isso é muito claro. A sua empresa tende a zero. No governo, o governo é governo. O Mas governo, por e só para definição, fazer um graças a Deus, o governo não acaba. Enfim, só um Não, mas wrap-up eu acho aqui. assim, só para fazer um parênteses, né? Hoje a gente tem grandes empresas de telesaúde que estão fazendo literalmente milhões de teleconsultas por ano. Quer dizer, a gente está num nível, a gente está num volume, né, que de fato escalou. Eu acho que isso é uma coisa, é um dado até público, né? Só registrando, eu queria registrar aqui, agradecer a presença do Carlos Gouveia, da Joaseli Chiarella, da CBDL, Liane Fuscaldo e da Magali Gabriela Martins Dias. Muito obrigado por estarem aqui conosco depois de quase 2 horas de evento. Muito obrigado. É isso Então, aí, Marcelo. Eu acho que é um só pouco disso. finalizando, só finalizando, eu acho que segurança de dados é fundamental para a saúde. É fundamental. Eu diria, com equilíbrio, percebendo, e cada modelo de negócio de cada empresa tem que entender aonde é que aquilo vai me levar, se eu seguir no caminho mais fácil. Total. Enfim, meu wrap-up é esse. Eu acho que é pensar realmente assim como pensar na infraestrutura, né? Eu acho que isso é fundamental. Javier, realmente é muito impressionante a questão da Fetal 3D, não só
do modelo 3D, mas eu acho que do impacto emocional que isso tem para as mães, né? É uma coisa muito impressionante, assim. E acho que é um projeto, acho não, é um projeto que vai ter que chegar em todo o Brasil. Você está preparado É. para essa jornada? Tô com medo, tô com medo ainda. Não, que medo. Depois do hospitalar, cara, foi uma loucura mesmo. É, assim, para complementar o que falou Marcelo, Daniel, a Paula e todo mundo, né? Cara, eu acho que que eu vivo nesse mundo, né? Nesse mundo de dados, nesse mundo de desenvolvimento de algoritmos, nesse mundo de ajuda para aplicação de tecnologias. É, e eu acho que está tendo uma revolução muito forte em isso, assim, e vai continuar mudando. Ainda a implementação é como fala o Daniel, eu sou radiologista, desde 2020, mais ou menos uns 6 anos, sempre estive a favor da IA. E estudei a IA na minha área, na imagem, né? E fui pouco a pouco. No início não tinha tanta gente falando, não tinha tanto conhecimento assim solto para pegar agora, cara. Dá para fazer uma formação muito tranquila. E mas eu acho que esse é um impacto, o impacto que tem é muito forte, né? E que é uma realidade. E falando da Fetal, a Fetal vem com outro conceito, né, cara? Vem com outra forma na SWSX, que é na Austin, Texas, né? Eles falam do cansaço da tecnologia. É legal o paciente estar sempre com parece que é legal. Chega a ser muito eficiente para as empresas estar com os bots, estar sempre conectado, sempre na frente da tela, fazendo telemedicina em geral, muita coisa. Mas se fala, é uma tendência, e cada vez estou estudando um pouquinho mais isso, que as pessoas chegam a ter um cansaço da tecnologia em geral. E nessa visão que chega a startup, né, que chega a Fetal, que o paciente tem muitas ferramentas tecnológicas o dia inteiro, né? As pessoas fazem uma contabilidade de quanto ficam nas redes sociais ou ficam online, e as horas é altíssima. E por isso que tem uma tendência que está vindo, eu acredito que vai ser mais forte, também ainda não sei como vai ser, porém eu acredito nisso, e que pouco a pouco vai tentar se desligar, vai tentar ter contato, ter o toque, que é um diferencial, né? E para o paciente, acredito, e isso que eu vejo quando a gente desenvolveu o produto, né? Falam, tá, mas é uma impressão. Não, a gente entrega uma experiência total, desde o desenvolvimento da caixa, a forma, o som do coração, o cheiro de perfume do bebê que tem dentro da caixa, tudo. Então chega a ser multissensorial e chega a ter essa emoção, como você viu, é forte, cara, é É muito forte. multissensorial, porém extremamente individualizado, né? Porque ali é uma imagem, é um ultrassom 3D impresso. É super individualizado totalmente, com nome, com tudo. Então, eu acho que tem a parte, né, tecnologia, fortíssimo, mas também tem a parte que as pessoas estão querendo se conectar mais muitas vezes, e eu acredito que vai aumentar um pouco mais isso, né? Bom, Então é isso, Fernando, estamos nesse caminho. muito bom. Paulinha, um minutinho para a gente fazer o fechamento, mas Vamos assim, fazer o fechamento. Javier me tocou profundamente, porque eu me lembro do meu ultrassom da minha filhota, que fez 30 anos agora, que já era digital 3D, e eu falei, ela vai ter um narizinho arrebitado. Agora, receber uma impressão do bebê, que show! Fiquei encantada. Obrigado. Eu acho que a gente falou muito aqui do de todos os recursos para onde que nós estamos indo, as tendências, né? Em Point of Care, Fernando, em resumir em um minuto, eu acho que é uma área que eu escolhi talvez porque os fundamentos do Point of Care, né? Ele promove acesso,
E ele promove também um sensorial de surpresa ao cliente, ao paciente. Quando ele vê o resultado dele rápido, ele vê uma solução possível para um medo, para né, como foi a pandemia, mostrou isso, né? A gente conseguir ter um resultado mais rápido e de qualidade confiável. A classe médica hoje entendendo o que é, porque eu acho que nós demoramos um pouquinho esse processo, a tecnologia só vem incorporar a possibilidade de transferir o cuidado para um nível longitudinal, em que eu não cuido só daquele momento, mas eu posso acompanhá-lo. E os wearables também vêm, né, como o point of care do autocuidado, né, e a gente começa a ter a participação do indivíduo na sua própria saúde, né? Então, eu brinco que o point of care é a nova caneta, que vai transformar a medicina diagnóstica global, porque a canetinha mudou, né? Nós estamos agora com o peso dos aviões já sendo aliviados, né? Pelas reduções de peso da população. Então, point of care, para mim, é acesso ao paciente invisível, a oportunidade de salvar vidas e com uma grande dependência da tecnologia e da inteligência artificial para nos deixar avançar, inclusive, a passos mais rápidos. Excelente. Para fechar, esse foi o primeiro encontro da nossa comunidade de medicina diagnóstica, inovação e saúde. Como vocês sabem, eu pessoalmente eu gosto muito de realizar eventos presenciais, porém eu acho que hoje a gente tem que ser híbrido, né? Esses encontros digitais eles servem para a gente também nos atualizarmos, trazermos temáticas específicas. Vou falar com o Carlos Gouveia e com a Joseli para a gente também trazer a CBDL no nosso próximo encontro. E hoje foi riquíssimo, né? Acho que a gente não tem palavras aí para agradecer todas as reflexões, né? A Paulinha aceitou ontem de última hora, acho que esse é o bom do digital, né? E acho que cada um traz uma troca, né? Uma troca muito rica, assim. Mas, acima de tudo, eu acho que, até pela fala do Istvan, o quanto que o setor está mudando, e está mudando muito rápido, né? E isso convivendo com vocês, né? Acho que quando eu conheci o Daniel também não era assim, né? O Javier, eu acho que são novas perspectivas. A própria Paula, agora eu acho que realmente vai ser um momento que o Point of Care vai crescer muito, né? E não tem a ver só com preço, tem a ver também, acho que tem uma miniaturização impressionante, com muita qualidade, muita segurança, mas precisa também de muita consultoria, né? Muito conhecimento, preparação das equipes para fazer um uso adequado dessas tecnologias, né? Eu acho que essa dor que o Daniel também colocou de um município que tem uma tomografia, quer dizer, uma escassez de recursos, né? Então, acho que a palavra também que a gente fecha isso aqui, esse discurso é muito eficiente. Agradeço ao Rick Silveira, que é um super parceiro nosso, vai estar com a gente, e convido vocês a estarem conosco em Brasília, dia 12 de agosto, 11 de agosto a gente vai ter um jantar lá, vai ser maravilhoso, né? Agradecemos ao Grupo Sabin pelo apoio e por nos acolher na sua casa. Vamos fazer aqui a nossa foto final. Muito bem. Excelente. Ótima noite a todos. Em breve, este debate já estará no nosso canal de YouTube e o link já está com vocês. É o mesmo do Zoom. Beijo. Obrigado, tchau, tchau. E junto com a Paulinha faremos um evento em Belo Horizonte maravilhoso, 25 Verdade. de novembro. 25 de novembro, em Belo Nós vamos Horizonte. balançar BH, hein? E vai ter híbrido também. Nós vamos ter líder da região. Paula, me convide que a minha família toda é mineira, hein? Daniel, eu vou mandar para... Com muita honra. A gente vai mandar os invites, ó. Apoiadores, membros, patrocinadores, todo mundo é muito bem-vindo. Eu quero essa banca toda conosco, velho. E nós vamos ter transmissão virtual também. Nossa, chique no último. Então tá bom, gente. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.